Fala pessoal, muito boa tarde a todos, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no YouTube pela SPFC em Foco. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que puderam me ajudar no Instagram, né? Nosso primeiro vídeo lá bateu quase 10 mil visualizações, mais de 5 mil contas alcançadas, né? Agradecer a todo mundo que curtiu, comentou, compartilhou nos stories, no direct, enfim. Toda ajuda é muito bem-vinda, né? Principalmente nesse começo, eu acho que é um incentivo a mais que eu tenho para trazer esse tipo de conteúdo aqui para as redes sociais, né? Então é isso, pessoal. Agradecer de verdade, do fundo do coração, a todos vocês que puderam me ajudar no Instagram. Hoje, nosso primeiro vídeo aqui no YouTube vai ser uma análise pré-jogo do jogo de hoje entre Tajeres e São Paulo, lá na Argentina, estreia da Libertadores, primeira rodada da fase de grupo, um jogo complicado. São Paulo não tem bom retrospecto lá, daqui a pouco a gente já vai falar disso. Bola rola às 9h30, transmissão da Globo, ESPN e também da Disney Plus, pessoal. Como chega o São Paulo? São Paulo, como eu falei, tem um retrospecto ruim lá. Em 4 partidas, perdeu 3, nunca venceu, empatou 1. 3 derrotas amargas. Uma a gente foi eliminado na pré-Libertadores pro próprio Tajeres. A outra, que eu acho que é a mais amarga, todo mundo vai lembrar, 2022, perdemos a final da Sul-Americana contra o Del Valle, não foi contra o Tajeres, é verdade, mas foi uma derrota muito amarga. E a outra foi no comecinho do ano passado também pela estreia da Libertadores, perdemos por 2-1, saímos tomando 2-0, descontamos no fim, mas não deu nem para empatar contra o Tajeres lá. Enfim, São Paulo chega num cenário muito ruim, Zubeldia muito pressionado, o time muito pressionado, os jogadores, após a eliminação do Paulista, empate sem gols contra o Sport, né? Acho que até mais do que a eliminação do Paulista, o empate contra o Sport, porque o São Paulo treinou quase 20 dias e não apresentou melhora nenhuma. Né, um time muito apático, sem criação, né, um time realmente que não apresentou melhora nenhuma. Então o Zubeldia está sendo muito pressionado, ainda mais quando tem grandes nomes no mercado, como Renato Gaúcho, como Dorival, que saiu da seleção agora, que a torcida gosta muito. Crespo, semana passada, deu uma declaração falando que era o sonho da vida dele voltar para o São Paulo. Também temos, enfim, um Luiz Castro, ex-Botafogo, um grande técnico, teve uma grande passagem por lá. Mas nesse meio muito tumultuado também temos boa notícia, pessoal. Oscar deve ser titular hoje, voltou a treinar ontem de manhã, viajou à tarde com a delegação para a Argentina. Deve ser titular, apresentou melhoras, a não ser que ele sinta antes do jogo, mas eu acho bem difícil. Acho que ele deve ser titular, até porque o Zubeldia está sendo muito pressionado, precisa colocar para jogar, já que não vamos ter o Lucas. O Lucas realmente não conseguiu melhorar, não vai para o jogo, para a estreia da Libertadores, então vai ser um jogo, cara, que vai decidir, né? Vai ser crucial para a vida do Zubeldia dentro de São Paulo. A torcida já está em cima. Eu não sou a favor de demitir o cara, eu gosto de trabalhos longevos, né? Técnicos que cheguem e fiquem mais de 2, 3 anos, assim como é o Abel Ferreira no Palmeiras. Por mais que o Abel Ferreira, acho que não é um bom exemplo, porque ele só tá lá porque ganhou as 2 Libertadores. Duvido que se tivesse perdido as 2 finais, estaria até hoje lá. Porque apesar de ter ganhado, ainda é muito contestado pela torcida do cara, tem muita gente que quer a saída dele. Então, enfim, no Brasil é realmente complicado a gente ter projetos a longo prazo, né, de treinadores. Pessoal, separei aqui a escalação do primeiro jogo da Libertadores, também contra o Tajeres, lá no Mário Kempes, derrota do São Paulo 2-1. Uma escalação aqui, cara, bem curiosa, porque como não faz tanto tempo assim, a gente acaba esquecendo de alguns jogadores que estavam, né, saíram. Então, acompanha aqui comigo, ó. Rafael no gol, até hoje no São Paulo. Rafinha, lateral direito, foi pro Curitiba, rescindiu o contrato no Curitiba, tá sem clube. Diego Costa, zagueiro, hoje tá na Rússia. A equipe dele é líder do campeonato russo. Arboleda ainda no São Paulo, o Wellington tá no Southampton, foi rebaixado para a Série B da Inglaterra. Alisson ainda no São Paulo, deve ser titular hoje. Pablo Maia, machucado, não vai jogar hoje, um dos desfalques nossos para hoje. Wellington Rato no Vitória. Rames Rodrigues, hoje no México. Falar desse cara, né? Lucas Moura ainda no São Paulo, machucado, não vai jogar hoje. André Silva foi o nosso atacante naquela ocasião, pessoal. Hoje, a escalação deve ser novamente um 3-5-2, né? Pelo que o Baby falou, é algo que o Muricy cobra do Zubeldia, né? Não dá para entender direito, né? Se ele quer cobrar alguma coisa, ele que vire técnico, né? Enfim. Vamos com Arboleda. Lógico, Rafael no gol, Arboleda, Alan Franco, Sabino ou Ferrarese. Na ala direita, Igor Vinícius ou Cedric. Acho que grande parte da torcida prefere o Cedric, né? Primeiro volante, Luiz Gustavo. Segundo volante, Alisson. Terceiro, meio campo, vai ser provavelmente o Oscar. Caso o Oscar não vá jogar mesmo, vai ser o Marcos Antônio, mas provavelmente vai ser o Oscar.
E na ala esquerda deve ser o Enzo Dias, ou o Wendel, mas provavelmente o Enzo Dias. Os nossos dois atacantes são Luciano e Calleri. Calleri, isso mesmo, provavelmente não vamos com o André Silva, né? Eu acho que grande parte da torcida queria ver o André Silva titular. O Calleri tá devendo muito, já faz muito tempo, desde o meio do ano passado. Ele tá desde o dia 2 de agosto sem fazer gol pelo Brasileirão. Desde o dia 2 de agosto sem fazer gol pelo Brasileirão. A gente não pode depender de um cara. Esse cara não pode ser o homem-gol, pelo menos dentro do Brasileirão. Tem aquela mística de que na Libertadores o São Paulo se transforma, na Libertadores o Calleri faz gol. Bom, vamos torcer para que sim, mas acho bem difícil. Os desfalques são Lucas, como eu já falei, Pablo Maia e Yang. Nunca teve uma partida como titular na equipe profissional. Bom, pessoal, por outro lado, o Tajeres também chega muito mal mesmo, também muito pressionado. Eles estão 8 jogos sem vencer desde o dia 13 de fevereiro. E em casa, na casa deles, no estádio Mário Kempis, que a gente vai jogar hoje, eles estão desde o dia 2 de dezembro sem vencer, em casa. Foram eliminados na Copa da Argentina por um time da 3ª divisão argentina. Na Liga estão em 10º com uma vitória em 11 jogos. Então é um time que também chega muito pressionado, né? Muito pressionado mesmo. Os destaques dele, 2 jogadores conhecidos, aliás, um é mais conhecido, que é o Nahuel Bustos, ex-São Paulo, né? Passou pelo São Paulo, uma curta passagem, 6 meses, 9 jogos, fez um gol contra o Ceará. Nahuel Bustos, o nome dele, atacante. Eu acho que grande parte da torcida esperava mais dele, veio aqui, não jogou, também não teve muita chance com o Rogério Ceni, né? E o outro é a contratação mais cara da história do Tajeres, um atacante brasileiro. Custou 37 milhões de reais para os cofres do Tajeres. Ele é um atacante, mas que joga na beirada da direita, cara. Então, eu acho que o São Paulo é favorito, pessoal. Sinceramente, eu acho que, apesar de estarmos passando por uma fase muito ruim, eu acho que São Paulo é favorito. Não significa que eu acho que vai ganhar, mas eu acho que é favorito. Mas, sinceramente, eu acho que meu placar hoje seria um 0-0 sem gol, jogo chato. Não acho que isso também seria tão ruim, um 0-0 lá, um empate logo na estreia. Vamos torcer para o São Paulo ganhar, claro. Mas o empate não seria tão ruim, né? Mas claro que a gente precisa dessa vitória, ainda mais contra um time tão frágil quanto o do Tajeres. Não que o São Paulo esteja muito forte, mas tem mais time, né, pessoal? Ainda mais com o Oscar, Luciano, enfim, Calleri nem tanto. Mas comenta aí quanto vocês acham que vai ser esse jogo. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer todo mundo que assistiu até aqui. Quem puder deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu quero postar pelo menos um vídeo por semana aqui. Talvez eu poste uma análise pós-jogo, não sei se hoje ou amanhã farei ela, mas provavelmente vou postar sim. Então quem puder já se inscrever, ativar a notificação. Muito obrigado a todos. E é isso, pessoal. Tamo junto.